És o motivo da minha alegria. Boa tarde, boa noite aqui. Em Portugal já 19 horas. Embora esteja um céu azul, um sol como se fosse 4 horas da tarde, mas já são 7 horas da noite aqui já. Aí no Brasil eu acredito que seja por volta das 3 horas da tarde. Aqueles que estiverem participando ou forem participar um pouco mais para o centro ou para o leste da Europa, já é mais tarde ainda, 8 ou 9 horas da noite. Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. O Senhor te abençoe, te guarde. Seja bem-vindo, bem-vinda a essa live que temos feito aos sábados. Temos procurado estar no ar, de alguma forma contribuindo nesse momento, procurando contribuir com a sua vida espiritual, procurando contribuir com você, com a sua família. Temos estado no ar de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, e aos sábados, às 3 horas da tarde, horários aí do Brasil. 11h30 da manhã, de segunda a sexta, horário aqui de Portugal, e 7 horas da noite, aos sábados, horário aqui de Portugal. Temos procurado fazer isso, trazendo uma palavra de oração, uma reflexão bíblica que traga fortalecimento da fé, despertar espiritual, e nos leve a orar, a buscar ao Senhor e aprofundarmos a nossa vida, a nossa comunhão nesse momento com o Senhor Jesus. Seja bem-vindo e é bom participarmos nesse momento juntos aqui. Que bom. Vamos louvar ao Senhor, nós queremos começar com esse louvor, né? Vamos nos alegrar, vamos louvar o nome do Senhor. Cante. Eu vou postar aqui o link desse louvor. Se você quiser, você pode clicar e ele vai te direcionar para o YouTube, onde você pode encontrar esse louvor e cantá-lo, né? Vou te alegrar. Ou você pode simplesmente aumentar o som aí do teu lado e cantarmos juntos. Aproveite para fazer esse momento um momento de devocional no seu dia ou quem sabe até na sua semana. Aproveite porque nos minutos que se seguem nós vamos cantar, vamos louvar, orar, meditar na palavra. Então, reúna a família ou você sozinho, se assente, agora pegue a sua Bíblia, louve ao Senhor, vamos orar juntos, participar desse momento juntos. Deus meu, és o motivo limitante do mundo. Vou te alegrar com meu louvor, quero te exaltar com teu louvor, com tua adoração, com teu cuidado. Tia Tânia, seja bem-vinda, tia Tânia. Marília, seja bem-vinda, Marília. Mariana, seja bem-vinda, Deus abençoe. O coração batendo.
Perante os homens, perante tudo, quero que o universo seja minha testemunha. Hoje perante o teu trono, minha adoração, e levar com ela toda a minha Amanda Moutinho Gabriel, nosso povo daqui. Ovelha daqui de Sesimbra. Seja bem-vinda. Ana, que está com você aí. Julinha, Deus abençoe. Ulim, Deus abençoe essa família querida, em nome de Jesus. Beijo do gordo. Sentir o teu pulsar, o coração bater ao meu. Videira, aumenta o som aí, vamos louvar o nome do Senhor nessa tarde. Videira. Ele mesmo, vamos declarar todos comigo. Tu és o Deus que quebra todas as cadeias. Todas as cadeias, destrói muralhas e derruba as fortalezas. Tu és o Deus que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Lindo, maravilhoso e conselheiro, vitorioso, Leão de Judá. Para viver, Elaine, seja bem-vinda, Elaine. Ebenezer, chegando lá da região dos Lagos, São Pedro da Aldeia, seja bem-vinda, Ebenezer. Deus te abençoe. Pastora Aparecida, seja bem-vinda ao grupo. Vamos louvar o nome do Senhor. Aumente o som aí do teu lado e vamos louvar o nome do Senhor nessa tarde. Deus é digno do louvor e adoração do seu povo. Derruba as fortalezas, que cura todas as doenças, que purifica, justifica e santifica. Tu és tremendo, maravilhoso, e conselheiro, vitorioso, Leão de Judá. Tu és a fonte de água viva, bem cristalina, que me sacia e me faz cantar. Aleluia, eu sou feliz. Amar, meu Salvador, aleluia, eu tenho paz,
vida eterna e louvor. Glória a Jesus. Vamos declarar que Ele é a terra. Videira, Jesus é a videira verdadeira e nós, ramos, estamos ligados nele para podermos frutificar. Ele é o conselheiro, leão de Judá, de água viva, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Te amar, meu Salvador. Vamos orar? Nós estamos cantando, estamos louvando o nome do Senhor. Eu quero te convidar a orarmos também nessa hora e declararmos isso, né? O Senhor Jesus é a videira das nossas vidas, nós estamos ligados em Jesus e nos ligamos nele através da oração, através do louvor, através da adoração. E ligados em Jesus, nós podemos produzir. Nós só produziremos fruto se estivermos ligados em Jesus. Enquanto estivermos garantidos em nós mesmos, enquanto estivermos de alguma forma confiados em nós mesmos, não vamos sermos capazes de produzir frutos dignos de arrependimento, frutos que glorifiquem o nome do Senhor Jesus. Mas ligados nele, aí sim poderemos ter paz, experimentar os seus milagres, o seu poder nas nossas vidas, através das nossas vidas, e sermos instrumento para a sua glória e produzirmos frutos de vida eterna, frutos de arrependimento, frutos que glorifiquem o nome do Senhor. Então eu te convido, vamos orar nessa hora? Nós estamos ao vivo pelo Instagram, pelo meu Instagram, estamos ao vivo pelo Facebook. Se você puder, compartilhe aí essa live pelo Instagram ou pelo Facebook e nos ajude aí na retransmissão dessa live. Mas eu quero te convidar agora a termos um momento de oração. Vamos orar pelos que estão nos hospitais internados, vamos orar pelos que estão cuidando deles, vamos orar por aqueles que estão em casa em tratamento, vamos orar pelas famílias que estão vivendo luto nesses dias. Vamos clamar ao Senhor. O Senhor venha ao nosso encontro e opere nas nossas vidas. Todos nós estamos no mesmo barco, numa mesma situação, num mesmo momento e precisamos muito da graça, da misericórdia e do agir sobrenatural do Senhor. Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Se você puder, separe agora esses minutos para orarmos, cantarmos o louvor, meditarmos na palavra de Deus. É tão rápida a live, quando a gente vê, ela já acabou. Mas ela pode ser um momento que você converte num momento de devocional, onde você separa e, olha, esse momento eu vou dedicar ao Senhor. Eu vou orar, eu vou meditar na palavra, eu vou cantar um louvor, eu vou separar para Deus agora esses momentos. Faça isso em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus,
Nós queremos, Senhor Deus, na tarde desse dia, queremos louvar o teu santo nome, Senhor. Nos reunimos, ainda que distantes fisicamente, mas nos reunimos em espírito. Nos reunimos pela internet, nos reunimos graças à tecnologia que o homem desenvolveu, graças à sabedoria que o Senhor concedeu ao homem. Nada é fruto nosso. Se algo foi desenvolvido, é porque o Senhor deu inteligência, sabedoria, capacitação. Lemos lá na tua palavra que no passado o Senhor, pelo seu Espírito, capacitou pessoas a aprender a trabalhar com madeira, com metais, com pedras preciosas, com tapeçaria, com tecidos, e com engenharia, e com arquitetura. E então tudo que temos, tudo que desfrutamos, veio de ti, de alguma forma, direta ou indiretamente, veio das tuas mãos para nós. Se hoje temos essa tecnologia que nos permite nos reunir ao redor do mundo, e temos pessoas aqui que estão aqui em Sesimbra, em Nova Iguaçu, em São Pedro da Aldeia, em Itatiaia, em Florianópolis, em Resende, em tantos lugares espalhados pelo Brasil, pelo mundo. Já tivemos a oportunidade de ter gente aqui conectada conosco ao mesmo tempo na Bolívia, em Cuba, nos Estados Unidos, no Uruguai, em vários lugares diferentes do Brasil, da Bélgica, na França, aqui de Portugal. Todo mundo conectado, Senhor. Todo mundo reunido. E a tua palavra nos diz que quando o seu povo se reunisse no nome de Jesus, o Senhor estaria ali presente no meio deles. E o Senhor ouviria a oração em nome de Jesus. O Senhor ouviria a oração do justo. O Senhor responderia dos altos céus. Quando o Senhor fosse buscado de todo o coração, o Senhor seria achado pelo seu povo. E nós te buscamos, Senhor Deus, de todo o nosso coração. Queremos um encontro contigo. Queremos um encontro que renove nossas almas na tua santa presença. Queremos um encontro que possamos nos quebrantar diante da tua face. Queremos um encontro contigo de onde saímos cheios da tua santa presença. Queremos um encontro contigo de onde saímos renovados em nosso ânimo, em nosso amor, em nossa convicção na tua palavra, em nossa disposição em te servir, em nos entregar à tua vontade, em obedecer ao Senhor, porque todo o processo nas nossas vidas começa com a obediência. Queremos um encontro contigo, Senhor, que nos faça enxergar a nossa realidade, nos ver, Senhor, onde possamos nos enxergar como o Senhor nos vê e nos enxerga, e assim possamos achar o caminho do perdão, da restauração, da transformação na presença e pela ação do teu Santo Espírito. Visita, meu Senhor, a vida do meu irmão, da minha irmã, essa família que está agora conectada. Visita esta vida que está participando, orando conosco, assistindo, Senhor, esta live. Pai, visita este lar, esta família, no nome de Jesus. Oramos, ó Deus, por aqueles que estão enlutados, milhares de famílias, ó Deus, que nesse tempo de tristeza sobre a humanidade, tem sido, ó Deus, visitado, ó Deus, e estão vivenciando este momento de luto, de dor, de tristeza, de separação dos seus entes queridos. E nós clamamos ao Senhor, que o Senhor venha agir de um modo sobrenatural em nossos corações, porque nós carecemos do teu agir, e não há palavras humanas capazes de produzir cura, saúde em uma alma ferida pelo luto, pela dor da separação da morte. Dura é a morte, fria e cruel. Mas o Senhor é aquele que pode e alcança consolar e confortar, ó Pai, nossas vidas e nossos corações. Faça isso, Senhor, para a tua glória, para o teu louvor. Rogamos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor traga proteção dos altos céus neste tempo, ó Deus, de assalto em todos os sentidos. Que o Senhor traga proteção, Pai,
dos altos céus sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. Que o Senhor, Pai, possa trazer sobre todos nós o seu agir junto com a sua proteção e assim nos guardar e nos livrar, ó Deus, de todo mal, bem como essa família, esse lar, ó Deus, que está conosco agora ou que vai assistir depois, isso vai ficar gravado aqui, Pai. No nome de Jesus, meu Senhor, clamamos a Ti, ó Deus. Clamamos a Ti, Senhor, que o Senhor traga proteção sobre aqueles que estão trabalhando, que estão numa linha de frente, são médicos, enfermeiros, assistentes, que trabalham nos hospitais. Pai, em nome de Jesus, guarde-os, bombeiros, socorristas, técnicos em enfermagem, que o Senhor traga, ó Deus, a sua proteção, Pai, sobre suas vidas. E assim o Senhor guarde o seu povo e dê, ó Deus, o seu livramento e faça prosperar a sua boa obra na vida do teu povo, em cada família, em cada lar, em cada local, Pai, onde conosco nesta tarde participa. Nós oramos por esta igreja, nós oramos, ó Deus, por esta família, que haja um avivamento do Teu Santo Espírito, genuíno, verdadeiro, sobre esse lar, sobre esta igreja, sobre esta vida, Pai. E assim, como diz o cântico, como a videira, estejamos nós, os ramos, ligados no Senhor e possamos produzir frutos para a Tua glória, para o Teu louvor. Seja conosco, Senhor. Ajude-nos, dependemos todos de Ti completamente. Que o Senhor nos traga a sua ajuda, o Senhor nos traga a sua graça, o Senhor nos traga a sua presença, o Senhor nos traga a unção do seu Santo Espírito e assim, na Tua sabedoria e na Tua direção, possamos caminhar, ó Deus, na Tua boa vontade. Ajuda-nos em tudo, no nome de Jesus te pedimos. Amém, Senhor. Graças a Deus. Povo querido, chegando aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Quero te chamar para esse outro louvor agora. Quantos são mais que vencedores aí? Levante a mão! A vitória é no deserto, meu irmão. O Senhor Deus é o Deus que não nos livra da cova do leão. Ele nos livra na cova do leão. Ele é o Deus que entra conosco dentro da cova do leão. Esse é o Senhor. Então a vitória vem no deserto mesmo. É assim que a gente caminha no deserto, confiando no Senhor. E a presença do Senhor nos leve a confiar no Senhor.
E nós só conseguimos caminhar se confiarmos no Senhor. Oh, abra-se o mar, eu passarei, lendo e cantando em tua presença. Pulo, 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 pulo na presença do Rei. Na presença do Senhor, a fartura de alegria e a liberdade no Espírito. Então eu direi, Abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em sua presença. então eu direi, oh, abra-se o mar, e eu passarei, pulando e dançando em tua presença. Em presença do Rei. Na presença do Rei. Na presença do Rei. Então eu direi, oh, abra-se o mar. Eu direi, oh, abra-se o mar, eu passarei, dançando em tua presença. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é sua pelo sangue de Jesus. Deus está trabalhando pela vitória do seu povo e do seu reino. Deus não perdeu nada do seu controle. Tudo está no pleno controle do Senhor. Então, louve ao Senhor com alegria e permita que o Senhor Deus traga sobre a sua vida a vitória que é sua, conquistada na cruz do Calvário. E diz a palavra de Deus que nós já fomos enriquecidos com todas as bênçãos espirituais. Então não pare. Continue crendo, continue orando, continue caminhando, continue obedecendo. Se você parar, aí o Senhor não terá como, vamos dizer assim, agir, né, no meio da sua vida. Então é necessário que você continue andando, que você continue na sua jornada, na sua caminhada. E permita que Deus se utilize da sua vida. Eu queria compartilhar um texto com você, por alguns minutos aqui, no Evangelho de Mateus.
nós oramos, nós cantamos, e eu queria ler um versículo com você e meditar por alguns minutos, uma reflexão bíblica. Evangelho de Mateus, capítulo número 26, o último versículo do capítulo 26 do Evangelho de Mateus. Diz assim, Mateus 26, 75, o último verso do capítulo 26 diz assim: Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo dali, chorou amargamente. Saindo dali, chorou amargamente. Interessante que toda lágrima é salgada, né? Mas agora essa lágrima de Pedro foi uma lágrima amarga. Não tinha nada de salgado nela. Chorar é uma expressão natural do ser humano. E me parece que até alguns bichos choram ou, de alguma forma, vertem lágrimas. A gente chora quando está triste, a gente chora quando está alegre também. Eu já chorei de alegria. Era alegria pura, mas estava chorando. O choro expressa e põe para fora, e alguém já disse que chorar faz bem à alma. E quando a gente chora, a gente de alguma forma trabalha alguns sentimentos que estão no nosso interior, no íntimo, lá na alma. Chorar necessariamente não é algo ruim, ainda que seja um choro por tristeza. Ele pode, de alguma forma, trabalhar o nosso íntimo e nos levar a uma compreensão nova, uma renovação de sentimentos. Entretanto, esse choro aqui específico, que é o choro de Pedro, no momento em que ele se lembra da palavra que o Senhor Jesus deu a ele, é um choro que inicia um processo de cura. Jesus havia alertado Pedro de que o inimigo das nossas almas estava pedindo, querendo, desejando, tramando, planejando de alguma forma trabalhar ou mexer ou atingir o grupo de Jesus. E quando Pedro foi avisado, a reação dele, ao invés de ser uma reação de humildade, de reconhecer a sua limitação e rogar então a proteção do Senhor, embora o Senhor já completa dizendo, mas eu orei por você, Pedro, a postura dele foi o inverso, foi uma postura de arrogância, foi uma postura de prepotência, foi uma postura de autoafirmação, de determinação pessoal. Ele chegou a dizer, Senhor, ainda que eu precise morrer contigo, mas eu não te deixo. E aí Jesus diz a ele, olha Pedro, antes que o galo cante você vai me negar. Essa noite ainda você vai me negar 3 vezes. Na sequência, alguns momentos depois, eles estavam no jardim do Getsemane, Jesus estava orando, e então diz aos discípulos, incluindo Pedro, e diz a ele, olha, vocês precisam vigiar e orar, porque vocês até estão fortalecidos no espírito, porque estão caminhando comigo, mas vocês estão ainda muito enfraquecidos. Vigiar e orar. Pedro se esqueceu da primeira palavra de Jesus, que dizia que ele iria negar Jesus. Pedro se esqueceu da segunda palavra que ouviu de Jesus naquela noite, dizendo que era necessário vigilância e oração, manter-se em comunhão. Pedro se esqueceu das palavras de Jesus. A autoconfiança, o sentimento de poder pessoal
o sentimento de capacitação, o sentimento de que ele poderia por si próprio seguir uma carreira com Cristo, fez com que ele se esquecesse da palavra de Deus. E é isso o que esse sentimento faz. Quanto mais autoconfiante nós formos, menos dependente de Deus seremos e mais nos esqueceremos da palavra de Deus. Então, nós precisamos combater todos os dias o sentimento no nosso coração de que somos independentes, somos capazes. Nós temos inteligência, nós sabemos, nós aprendemos, nós estudamos, nós lemos, temos diplomas, temos dinheiro, influência, poder, relacionamentos, amizades. Precisamos todos os dias combater na nossa mente, no nosso pensamento, o sentimento que pode nos levar a nos esquecer das palavras de Jesus e nos trazer o desejo, o plano de seguir uma vida com Jesus na nossa própria capacidade. Pedro, naquela noite, por 2 vezes, ele foi alertado. A primeira na hora da ceia, no jantar, quando Jesus disse diretamente a ele, olha, Satanás está querendo atingir vocês, mas eu orei por você, Pedro. E você, quando te converter, confirma também os teus irmãos. E depois, alguns minutos depois, no jardim do Getsemane, Jesus diz, olha, é necessário orar e vigiar. Na verdade, ele diz vigiar e orar. A vigilância vem antes até da oração. Pedro se esqueceu destas 2 advertências de Jesus e decidiu seguir a Cristo, decidiu caminhar com Cristo, decidiu levar uma vida junto de Jesus, mesmo com provações, mesmo com dificuldades, com perseguições, ele decidiu fazer isso se esquecendo da palavra de Deus. Olha que coisa terrível. É impossível. Ele jamais seria capaz de seguir Jesus, de acompanhar Jesus, de caminhar com Jesus, ainda mais no momento de perseguição, no momento de provação, no momento de tribulação, angústia, inseguranças, incertezas quanto ao futuro, sem estar alicerçado na palavra de Deus. Mas foi exatamente o que ele fez. E é exatamente o que nós fazemos quando abraçamos a vida religiosa. A vida religiosa ela é extremamente valiosa por muitos aspectos. Um deles é, por exemplo, porque ela nos traz a rotina, o cotidiano, ela nos facilita o dia a dia de relacionamento com Deus. As orações, os cultos, e a gente então já se arruma e já vai para o templo, nos encontrarmos com os nossos irmãos e lá cultuarmos ao Senhor. Sabemos que vamos cantar louvores, vamos ter momentos de oração, vamos ouvir a palavra. Então a vida religiosa produz uma rotina e essa rotina ela é sim saudável, portanto ela é boa, ela não é ruim para as nossas vidas. A vida religiosa ela traz para nós conceitos, valores que acabam sendo base para a nossa fé, para a nossa convicção. Por isso, por exemplo, abre um parênteses, lá no livro de Apocalipse, quando fala da besta, aliás, as 2 bestas, né? Havia uma besta que subiu da terra e uma besta que subiu do mar. A besta que sobe do mar é o anticristo, e o mar simboliza o mundo político, as incertezas, as variações do mundo político, como as variações do mar. O mar tem variações de maré, né? As ondas. Uma hora o mar está cheio, daqui a pouco está na vazante, ondas mais altas, ondas mais baixas. Assim é o mundo político. Uma pessoa é eleita, é alçada a um cargo debaixo de aplausos e euforia e gritos e todo mundo feliz e contente. E daqui a alguns anos, esta mesma pessoa está lá embaixo, no ostracismo, odiada pelas mesmas que a elegeram.
A besta que sobe do mar, lá no livro de Apocalipse, é o anticristo, o líder político que surgirá no período da grande tribulação. Entretanto, a besta que sobe da terra, lá no livro de Apocalipse, a besta que sobe da terra, ela é o falso profeta. Por quê? Porque ela vem do mundo religioso e a religião, ela é uma base para as nossas vidas. A religião traz para nós conceitos, valores que se tornam basilares na nossa vida, se tornam conceitos importantes que nós carregamos, que muitas das vezes transmitimos, ensinamos para os nossos filhos. É claro que existem inúmeras denominações e cada uma com as suas diferenças entende que está com a sua diferença baseada na Bíblia. Mas, queridos, nós precisamos saber diferenciar. E diferenciando, perceber que uma coisa é nós queremos caminhar com Jesus apenas alicerçado na vida religiosa, apenas alicerçado naquilo que aprendemos denominacionalmente, doutrinariamente, em termos de denominação local. Na perseguição, vamos abandoná-lo. Na hora da tribulação, vamos abandoná-lo. Na hora da perseguição, da tribulação, na hora da incerteza quanto ao futuro, vamos fraquejar. Pedro estava ali alicerçado em quê? No fato de que ele pertencia ao colégio apostólico, tinha intimidade com Jesus, aproximava-se do Senhor, sentava-se à mesa com ele, era alguém que dialogava face a face com Jesus. E essa intimidade, esse pertencer ao grupo, a panelinha, vamos dizer assim, no português, claro, para você entender, porque Pedro pertencia à panelinha de Jesus, ele estava lá na hora da transfiguração, ele estava nos momentos mais íntimos do ministério de Jesus, ele participa. E aquilo traz para ele um sentimento de autovalorização e de independência e de importância e de como ele poderia confiar nestas coisas para uma vida espiritual. E aí quando Jesus diz a ele, Pedro, o diabo pediu para atingir vocês, mas eu orei por você, Pedro. A resposta dele, ao invés de ser, Senhor Jesus, obrigado porque o Senhor orou por mim. Eu vou orar agora também, vou dobrar os meus joelhos aqui aos teus pés. Por favor, põe a mão na minha cabeça, Senhor Jesus. Ore por mim agora de novo, Senhor. Não. A reação dele foi o extremo oposto disso. Senhor, eu estou pronto. Se for necessário, eu vou até a morte contigo. E Jesus, que sabia de todas as coisas, sabe de todas as coisas, e sabe das nossas limitações, sabe que nós não vamos caminhar até a morte. Aí Jesus diz assim, rapaz, antes dessa noite terminar, antes do sol nascer, você vai me negar 3 vezes. Você vai dizer por 3 vezes que não me conhece, não sabe quem eu sou, que nunca se relacionou comigo. Alguns minutos depois, Jesus diz uma outra palavra de alerta. Olha, vigiai, orai, para que não entreis em tentação. E de novo, Pedro joga fora esta palavra. Pedro se esquece da palavra de Jesus. Queridos, nós não podemos nos esquecer das palavras de Jesus. Nós podemos nos esquecer das palavras dos presidentes, governadores, primeiros ministros. Podemos nos esquecer das palavras do pastor. Você vai se esquecer das palavras do pastor Marcos. Você vai se esquecer das palavras do padre. Você vai se esquecer das palavras do Papa. E já há quem diga que tudo isso começou depois que o Papa deu um tapa na mão daquela fiel chinesa, né, no ano passado, lá em Roma, uma fiel que segurou a mão dele com muita força e ele deu um tapa na mão dela lá, ela era chinesa. E
Há quem diga que tudo isso começou dali. Olha só, você vai se esquecer. Mas, por favor, eu te peço, não se esqueça das palavras de Jesus para a sua vida. Ao contrário, lembre-se das palavras de Jesus. Lembre-se das palavras do Evangelho. Lembre-se do Evangelho de Jesus. Talvez você se esqueça das palavras de Paulo aos Romanos. Talvez você se esqueça das palavras de Paulo aos Efésios. Talvez você se esqueça das epístolas de João. Talvez você se esqueça das palavras do apóstolo Pedro. Mas não se esqueça das palavras de Jesus nos evangelhos, das palavras de Jesus na sua vida. Jesus tem uma relação íntima, pessoal, intransferível, irrevogável com você, com a sua vida. Não se esqueça disso. Não se esqueça desta palavra de Jesus. Não se esqueça disso. Às vezes se esquece das palavras de pai, de mãe, às vezes se esquece das palavras de tanta gente, mas não se esqueça das palavras de Jesus. Porque ali Pedro começa a cair. Pedro, quando se esquece do que Jesus havia dito, Pedro começa um caminho para baixo, que vai levá-lo justamente a esse choro amargo que nós lemos aqui, Mateus 26, o verso 75. Evangelho de Jesus, segundo São Mateus, capítulo 26, o verso 75. Pedro se lembrou. Aí quando chegou lá no final, Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Ai, Senhor! O Senhor já tinha me dito isso, já tinha sido avisado disso. E aí, quando ele se lembra, tem o lado bom. O lado bom é justamente quando ele se lembra das palavras de Jesus e se arrepende. Ao invés de ter remorso, Pedro tem arrependimento. E há uma imensa diferença, porque o remorso traz tristeza, mas na próxima oportunidade nós vamos cometer o erro de novo. É remorso. Arrependimento não. O arrependimento é como se é um sentimento que, se nós pudéssemos voltar atrás, nós não teríamos feito aquilo. E se tivermos uma nova oportunidade, não faremos aquilo de novo, porque nos arrependemos daquilo. Por isso a palavra de Deus diz que aquele que se arrepende, confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Então, o arrependimento, confissão e abandono. E Pedro seguiu esses passos, diferente de Judas Iscariotes, que sentiu remorso por ter traído Jesus e ter entregue Jesus, e volta lá e tenta de alguma forma a negociar alguma mudança de alguma coisa. Diz, olha, eu queria devolver aqui as moedinhas de prata, eu queria devolver essas moedas aqui de prata. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. E nós louvamos a Deus pelas vidas e os corações que têm se arrependido a tempo de se encontrar com o Senhor. Porque o arrependimento produz perdão, o arrependimento produz salvação, o arrependimento produz transformação de vida. Vocês estão me ouvindo aí? Sandra, seja bem-vinda. Viviane, querida, seja bem-vinda. Paulo Lemos, meu amigo querido, seja bem-vindo, Paulo Lemos. Tanta gente querida. Seir, lá da PIB de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Deus abençoe minha irmã, Deus abençoe meus irmãos, Deus abençoe toda a PIB de Duque de Caxias. Fecho parênteses. Para a gente começar a terminar essa reflexão, observando que o arrependimento produz perdão. Tanto o arrependimento nosso diante de Deus, como o arrependimento dentro de casa.
O arrependimento na família, o arrependimento do pai, do filho, o arrependimento do marido, o arrependimento da esposa. O arrependimento produz perdão, o arrependimento produz restauração, o arrependimento produz renovação de vida e produz de forma tão intensa, se nós liberarmos, como Pedro liberou o arrependimento no seu coração e saiu para chorar amargamente, Mateus 26, 75, saiu para chorar amargamente. Eu imagino que por horas Pedro deve ter caído de joelhos, chorando, clamando misericórdia e perdão diante de Deus. E ele deixou que saísse esse arrependimento, que transbordasse do seu coração esse arrependimento através do seu choro de forma tão intensa, que produziu um perdão tão glorioso, tão grande, que Pedro é o primeiro pregador da história da igreja. Lá no dia de Pentecostes, Pedro, quase 2 meses após aquela noite triste em que ele chorou amargamente, quase 2 meses depois, Pedro é o homem que se coloca de pé diante de pessoas de quem ele talvez tenha negado Jesus. Ele agora confessa Jesus. Diante de uma cidade onde ele se escondeu na escuridão para que ninguém o achasse, agora ele se coloca de pé diante das pessoas e diz: eu creio em Jesus Cristo, eu sou servo de Jesus Cristo, eu sou seguidor de Jesus Cristo, Jesus Cristo é o meu Salvador, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Aleluia! O Pedro, que pouco menos de 2 meses antes, estava se escondendo na escuridão, estava dizendo: não, eu não conheço esse homem, eu não sei quem ele é, para com isso de ficar querendo me juntar nesse grupo, eu não tenho nada a ver com essa história. É o Pedro que vai se levantar depois e vai dizer: vocês mataram Jesus. Pega lá, você vai encontrar Atos capítulo 2, o discurso de Pedro, a ousadia, Pedro colocando o dedo na cara daquela multidão em Jerusalém. Vocês mataram Jesus, mas Deus o ressuscitou e fez dele Senhor e Cristo e Salvador e ungido. A ousadia que foi proporcionada pelo perdão. Perdão que foi proporcionado pelo arrependimento expresso no choro amargo de Pedro naquela madrugada. Talvez hoje você esteja chorando amargamente. Talvez algum dia na sua vida você tenha feito algo do qual você se arrepende tremendamente. E eu te digo, busca o caminho do arrependimento, busca o caminho do choro amargo, busca o caminho da confissão, busque o caminho de confessar e dizer o nome do teu pecado diante de Deus. Deus, eu fiz isso naquele dia, naquela tarde, naquela noite, e eu me arrependo amargamente disso que eu fiz, disso que eu falei, disso que eu empreendi. Eu me arrependo amargamente disso, Senhor, e eu quero perdão, porque o perdão restaura, transforma, liberta a nossa vida para servir ao Senhor de um modo que nem nós mesmos imaginamos. E aquilo que Pedro falou, mas sem nenhuma base, ele disse: eu estou pronto a ir contigo até a morte, mas era só balela, era garganta, era só historinha, era para parecer crente ungido. Sabe aquele negócio que crente ungido, ele quer parecer crente ungido, ele quer parecer crentão, ele quer parecer mais santo que os outros, ele quer parecer melhor do que os outros, ele quer parecer que tem mais intimidade do que os outros, ele quer que os outros vejam que ele é o... Sabe esse negócio? Pedro estava nessa visão, Pedro estava... Isso daí é terrível. É rasteiro. Esse Pedro vai ser o Pedro realmente capaz de ir até a morte por Jesus. Mas para chegar lá, ele precisou passar pela noite do choro amargo.
para nós alcançarmos aquilo que Jesus tem de pleno na nossa vida, não vai ser fácil. O povo de Israel chegou na Palestina, mas não foi fácil. Para nós alcançarmos o que o Senhor tem, para você alcançar o que Deus planejou para a tua vida, não vai ser fácil. Em nenhum lugar está escrito que vai ser fácil. E se alguém disse a você que seria fácil, desculpa, te enganaram, mentiram para você. Não vai ser fácil. A nossa relação com Deus é uma relação de obediência. E às vezes é fácil obedecer. Mas na maioria das vezes é difícil. E o grau de dificuldade é variável. E em muitos momentos você de repente vai estar numa situação em que você vai amargar para poder obedecer. Mas a bênção está na obediência. É somente através da obediência que o Senhor vai trabalhar na tua vida. É somente através da obediência que Deus vai forjar você. É somente através da obediência que o Senhor vai moldar o teu caráter cristão, vai moldar o teu interior, o teu íntimo na relação com Ele. É na obediência que Deus vai moldar o teu ministério, meu amigo, pastor, pastora, bispo, arcebispo, patriarca, sei lá qual o título. É somente através do caminho da obediência que Deus vai moldar o teu ministério. Não existe outro caminho a não ser o da obediência para estarmos em comunhão com o Senhor. Mas pastor, o Senhor me ama, e o amor dele... Eu não estou dizendo que ele não ama. Eu estou dizendo que, em outras palavras, há uma multidão, uma legião de pessoas ao redor do planeta vivendo uma vida espiritual de conta-gotas, vivendo uma vida espiritual medíocre, vivendo uma vida espiritual pequena, vivendo uma vida espiritual insossa, vivendo uma vida espiritual sem gosto, sem sabor, sem alegria, sem poder de Deus, sem unção espiritual, sem graça, sem milagre, sem restauração, sem perdão, sem cura, porque não está vivendo uma vida de obediência, está vivendo uma vida religiosa, está próximo de Jesus como Pedro estava, sentado na mesa junto com Jesus, mas estava ali junto e pautado em si, e garantido em si mesmo, e confiado no seu próprio poder, no seu próprio valor, na sua própria capacidade, força, inteligência. E é interessante porque esses últimos meses, no mundo inteiro, e não é novidade, já há alguns anos, há muitos anos, eu acredito que há pelo menos uns 10, 12 anos, no mínimo, não só eu, como pastor e como pregador, pregava isso, mas ouvia de vozes proféticas do Reino de Deus, no Brasil e no mundo, mensagens dizendo, olha, vai chegar um tempo em que Deus vai, de alguma forma, mexer com a igreja. E essa igreja que está descansada em berço esplêndido e que está descansada numa vidinha mais ou menos, vamos ali no templo ali, domingo de manhã e pronto, senta lá, canta 2 hinos, diz um amém, entrega o dízimo e oferta, ouve lá o que o pastor está falando, termina, sorri para todo mundo, dá um abracinho e vai embora para casa e volta para a vida normal. Essa igreja vai ser mexida. Essa igreja vai ser mexida. Então, eu tenho
visto isso, eu tenho ouvido isso nos últimos anos, e hoje eu olho para o mundo e eu percebo que é exatamente isso que tem acontecido. Eu tenho ouvido, irmão, de gente que eu sei que nunca orou, nem na igreja, nem no culto da igreja não orava. Fechava os olhos e não dizia nem amém na oração. E eu tenho ouvido dizer assim: olha, eu estou de madrugada orando, eu estou de joelho, eu estou buscando, eu fui na igreja, eu fui num culto, eu fico numa live e eu assisto e eu oro. Eu tenho ouvido de famílias. Sabe o que eu já ouvi de testemunho? De família que estava problemática, marido com mulher, e aí chegou esse tempo de quarentena e começou a ter que ficar dentro de casa e não tem para onde correr. Isso aconteceu, começaram a orar e daqui a pouco alguns problemas começaram a ser resolvidos. As máscaras começaram a cair, verdades começaram a surgir, arrependimentos foram surgindo nos corações, perdão foi sendo liberado e restauração foi acontecendo. E dizendo assim: olha, 2 meses atrás, quando comecei na quarentena, eu estava com um problema pedindo oração um e o outro. Eu já ouvi de crente dizendo assim: eu pedia oração aos outros, porque eu mesmo não orava. E aí então eu pedia para os outros. Aquela história, o caroneiro de oração, sabe? O caroneiro de oração é real, é verdade, irmão. Isso acontece mesmo. E eu já ouvi crente confessando isso. Não, pastor, eu era caroneiro de oração, eu mesmo não orava. Eu pedia para um monte de gente que eu sabia que era gente de Deus, que tinha como para orar por mim, porque eu mesmo não orava. E hoje eu estou orando, e hoje eu estou na minha sala, sentado com a minha mulher, com os meus filhos, e a gente está lendo a Bíblia, e está orando, e tá, e coisa, e pá. E a gente nunca fez isso na vida. É através do choro amargo que você vai alcançar aquilo que Deus tem planejado para a sua vida. Eu não tenho dúvida de que o que eu estou falando hoje aqui está no reverso do que muita gente diz e prega. E sem dúvida, se você desligar dessa live, você vai encontrar aí talvez uma dúzia de outras lives, agora mesmo, dizendo o reverso disso, dizendo que você é a menina dos olhos de Deus. E que Deus não vai fazer absolutamente nada que você possa verter uma lágrima de tristeza. E de que Deus está ali quase como que uma babá com um avental para segurar qualquer coisinha que você derramar no seu queixo e já vir limpando para que você não tenha a menor tristeza, o menor dissabor, porque é como se Deus fosse um liquidificador, né? E a gente compra o liquidificador, tem que ler o manual. O manual é a Bíblia para saber como funciona. Então é como se Deus fosse um negócio que eu tivesse que saber como que ele funciona para mim. Porque eu quero casa, eu quero marido bonito, eu quero mulher bonita, eu quero saúde no corpo, eu quero dinheiro no bolso, eu quero emprego de carteira assinada com 8 mil reais na carteira, eu quero feriadão de frente da praia lá em Arraial do Cabo, eu quero isso. Então como é que Deus funciona? Como é que Deus funciona na minha vida para isso tudo acontecer? Meu querido, eu não tenho dúvida. Sabe por que eu não tenho dúvida? Porque eu canso de ver. Às vezes está passando lá e eu estou vendo camarada falando coisas semelhantes a essas que eu estou aqui dizendo. Então, se você desligar dessa live, você vai achar uma dúzia de outras lives agora dizendo o inverso disso que eu estou falando. Porque eu estou dizendo a você que o caminho de Deus trabalhar na tua vida é o estreito e não o largo. Que o caminho de Deus moldar o teu caráter cristão, o caráter do teu ministério, seja você pastor, missionário, diácono, apóstolo, profeta, patriarca, ungido, não interessa o título que os homens te deram, mas o caminho de Deus trabalhar no teu ministério, forjar o teu ministério, é o caminho da lágrima amarga.
Mas esse caminho, eu estou te dizendo isso porque eu abro a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo, conforme escreveu São Mateus, no capítulo 26, no verso 75, e eu encontro dizendo lá que Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse para ele. E quando Pedro se lembrou da palavra que Jesus disse para ele, Pedro saiu para chorar amargamente. E quase 2 meses depois daquela madrugada de choro amargo, Pedro foi o pregador do Pentecostes. Meu irmão, você acha que você prega? Pregação foi aquela de Pedro em Jerusalém há 2000 anos atrás, que ele botou o dedo na cara do povo e disse: vocês mataram, vocês são os culpados, vocês são as raças de víbora. Quem quer aceitar Jesus aqui? E 3.000 levantaram a mão querendo aceitar. E eu e você ficamos pregando no chão do púlpito, procurando melzinho na chupeta para fazer o povo se converter a Jesus. O que eu falo? Qual é o sermão? De qual é o pregador? É do Hernandes Dias Lopes? É do outro lado? E aí fica procurando pela internet sermão de outros pregadores para poder pregar, para botar melzinho, para mais gente se converter na igreja. Eu vou parar por aqui. Essa é uma live que a gente está compartilhando, né? Pensamentos, estamos compartilhando pensamentos dentro da palavra de Deus. E é um fato extraordinário, né? Quando a gente olha para a vida de Pedro, a restauração de Deus na vida de Pedro. E como Deus fez com que Pedro se tornasse um dos primeiros e principais líderes do cristianismo, numa época em que ser cristão era morrer devorado por leões. Numa época em que ser cristão era perder emprego, ser cristão era passar fome, ser cristão era sair fugido no meio da madrugada porque tinha gente querendo te matar, ser cristão era ir para cadeia, era tomar chicotada, chibatada, era ser apedrejado, era ser devorado por leões no circo, era ser crucificado, queimado vivo. Era isso que era ser cristão há 2000 anos atrás. E Pedro foi um dos líderes desse cristianismo. Mas para ele chegar à condição de um dos líderes, ele passou pela noite do choro amargo. E isso é público, está na palavra de Deus. É isso que nós estamos refletindo aqui nessa noite, aqui em Sesimbra, Portugal. Nós estamos como missionários. Eu, Kellen, Marcos Antônio, Davi Miguel, somos missionários da Missão Cristã Europeia Internacional. E estamos aqui em Portugal. Chegamos aqui dia 17 de fevereiro, mais ou menos uns 20 dias depois fomos surpreendidos pelo coronavírus, a pandemia, estado de emergência, fronteiras fechadas, ninguém podia sair de uma cidade para outra, todo mundo trancado para dentro de casa, e aquela coisa, meu Deus, o que aconteceu? É o fim do mundo, é o apocalipse, vamos morrer todo mundo agora aqui, Jesus está voltando. Nesse meio tempo, nós nos mudamos 4 vezes em 6 semanas até Deus nos dirigir a esta casa, usando uma família querida, preciosa, aqui mesmo de Sesimbra, para nos conduzir a esta casa. Então estamos aqui em Sesimbra, próximo a Setúbal, em Portugal, e aqui são 20 horas e 10 minutos, está sol ainda, embora sejam 20 horas e 10 minutos, mas ainda está sol, dia claro, e nós estamos aqui aguardando o que o Senhor vai desenrolar na nossa vida mais à frente, até porque haviam projetos, haviam ideias, haviam visões, né, e tudo isso ficou em suspenso em função da pandemia e dos estados de emergência, que não só em Portugal, mas em toda a Europa, as fronteiras dos países se fecharam e toda a Europa praticamente se recolheu para dentro de casa desde o dia 10, dia 15 de março até agora. Somente essa semana,
de uma semana para cá, que as coisas começaram a reabrir aos poucos. Ore por nós, mas nós estamos aqui procurando servir ao Senhor e ao propósito do Senhor, evangelizando os vizinhos, a vizinhança. Hoje Kellen bateu um bolo e foi levar esse bolo de presente para os vizinhos. E assim a gente vai procurando, de alguma forma, ser bênção, ser útil, ser instrumento na mão de Deus para a glória do Senhor. Ore pelas nossas vidas. Nós dependemos do Senhor. Não dependemos de absolutamente nada humano, até porque não há sabedoria humana, não há em nós nenhuma virtude, não há em mim ou na Kelly ou nos meninos nenhuma habilidade especial, absolutamente nada. É o Senhor, e ao Senhor dos céus e da terra seja toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E graças a Deus nada tem faltado. Chegam milagres de uma hora para outra, aparecem coisas assim que você fica, meu Deus, isso é um milagre. Mas a nossa vida com Deus é uma vida mesmo de milagre. Todo dia é um milagre. Por isso precisamos nos lembrar, como Pedro se lembrou das palavras de Jesus, e lembrar que Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias. Sejam eles dias bons, sejam eles dias maus. Todos os dias o Senhor está com você, todos os dias o Senhor está conosco aqui. Que Deus te abençoe, que você seja capaz, no seu coração, no íntimo da sua relação com Deus, de buscar em Deus transformação, libertação, renovação, restauração, perdão, a fim de que juntos possamos servir ao Senhor com alegria no nosso coração. Amém? Eu queria orar, queria terminar orando. Eu vou terminar, né? Em nome de Jesus, meu Deus do céu. Meu Jesus, não tem não, porque senão você vai desligar e vai procurar uma outra live de um outro pregador que esteja falando as coisas mais alegres, né? E assim, ô meu irmão, minha irmã, eu estou dizendo, Deus vai te dar agora aqui. Vamos orar? Pai, agradecido nós estamos, Senhor, pelas tuas misericórdias. O Senhor não precisava e não precisa de nós. O Senhor Deus é o Todo-Poderoso e o Senhor não precisa das nossas vidas. O Senhor, num estalar de dedos, poderia converter todo mundo ou salvar todo mundo, ou bastava apenas o Senhor decretar a salvação e pronto. Mas ao Senhor agradou tomar a forma humana, se fazer ser humano, se encarnar na pessoa de Jesus Cristo. E como ser humano, agradou ao Senhor ser servo e não rei, mas servo. E como servo, o Senhor se entregou por nós. E aquilo que os anjos estavam querendo poder fazer, pregar o teu evangelho, o Senhor confiou à igreja, aos crentes, aos cristãos espalhados sobre a face da terra. E nós somos gratos pelo privilégio, pelo milagre do Senhor nas nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela vida do meu irmão, da minha irmã. Obrigado pelo pastor, a pastora. Obrigado pelo meu irmão, minha irmã, pela família que participou, que vai participar. Depois essa live vai ficar gravada no YouTube, vai ficar gravada no Instagram, no Facebook. Obrigado, Senhor. Graças a Ti pelas vidas que participaram e que vão participar. Que o Senhor as abençoe no nome de Jesus. Que o Senhor prospere sua obra nas suas vidas, nos seus lares, e que o teu santo, bendito, eterno e todo-poderoso nome seja exaltado e glorificado através dessa vida. É a minha oração no nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Graças a Deus. Querido, eu te peço 2 favores.
Primeiro, compartilhe essa live aí no seu Facebook, no seu Instagram. Daqui a alguns minutos, essa live também estará no meu YouTube, youtube.com/PR Marcos Benício. Você vai achar lá o meu canal do YouTube. E aí o segundo pedido, se inscreve lá no meu canal do YouTube, eu preciso de mais inscrições para a gente poder usar mais o canal. Então, se você não se inscreveu, procura lá, PR Marcos Benício no YouTube, se inscreve, curte alguns vídeos, assiste, curte alguns vídeos lá. Então, essa live vai estar. Compartilhe com mais pessoas. Deixa um aviso a você e um convite. De segunda a sexta, no horário aí do Brasil, 7h30 da manhã, a gente faz uma outra live mais curtinha, em torno de 30 minutos. Essa já está com 1h15. A gente faz uma live de 30 minutos aproximadamente, onde a gente ora e compartilha a palavra. É palavra, é só palavra. Eu não toco, eu não canto, então é só palavra. A gente vai na palavra, ok? De segunda a sexta, 7h30 da manhã. E sábado, às 3 horas da tarde aqui. Compartilhe, nós estamos aqui no Campo Missionário, nós estamos aqui em Portugal, na região da Península de Setúbal, na cidade de Sesimbra. Compartilhe. Ao compartilhar, você nos ajuda. Ao curtir, ao se inscrever no canal, você nos ajuda, até indiretamente. Então, coopere, colabore, nos ajude aí. Amém? Deus te abençoe. Tia Tânia, tia Bete. Beijo, tia Bete, querida. Tia Tânia está sempre comigo aí, participando, ouvindo, assistindo as lives. Graças a Deus. Deus abençoe. Viviane, Deus te abençoe, Viviane. Você, sua família. Sandrinha. Gerson, Deus abençoe, Deus nos guarde. Minha sogra querida do meu coração. Pastora Aparecida, minha pastora, Deus abençoe, minha pastora. Em nome de Jesus, Deus guarde e prospere o ministério e o serviço. Nós vamos nos despedindo. Aguardo você na segunda-feira às 7h30 da manhã, amém? Beijo do gordo, né? Beijo do gordo, Deus te abençoe, bom final de semana, bom restante de sábado, domingo, e que você tenha uma semana na graça.